Independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara durante o primeiro reinado, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Pedro I. Causas da independência. A independência do Brasil foi declarada em 1822, e esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico e, em última instância, possibilitou a independência do Brasil. Além disso, o Brasil experimentou em seus centros um grande desenvolvimento, resultado de uma série de medidas implementadas por João VI, rei de Portugal. Instalado no Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros a nações amigas, permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses como medidas de destaque no âmbito econômico. Essas outras medidas que foram tomadas pelo rei português demonstravam uma clara intenção de modernizar o país como parte de uma proposta que fizesse o Brasil deixar de ser apenas uma colônia portuguesa, tornando-se de fato parte integrante do Reino de Portugal. Isso foi confirmado quando, em 16 de dezembro de 1815, João VI decretou a elevação do Brasil para a parte do Reino Unido. Isso, na prática, significou que o Brasil deixava de ser uma colônia e transformava-se em parte integrante do Reino Português, que agora passava a ser chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa medida era importante para o Brasil e, segundo as historiadoras Lília e Heloísa, a medida tinha como objetivo principal evitar que o Brasil seguisse pelo caminho da fragmentação revolucionária, como havia acontecido na relação entre os Estados Unidos e a Inglaterra. A presença da família real no Brasil havia proporcionado grandes avanços, mas ainda assim, demonstrações de insatisfação aconteceram por meio da Revolução Pernambucana de 1817. A mudança da família real para o Brasil havia resultado em grande aumento de impostos e interferido diretamente na administração da capitania. A Revolução Pernambucana de 1817 foi reprimida violentamente. 3 anos depois dessa repreensão, o rei João VI teve de lidar com as insatisfações em Portugal que se manifestaram em Revolução Liberal do Porto de 1820. Esse foi o ponto de partida do processo de independência do Brasil. Portugal vivia uma forte crise, tanto política quanto econômica, em consequência da invasão francesa. Além disso, havia uma forte insatisfação em Portugal por conta das transformações que estavam acontecendo no Brasil, sobretudo com a liberdade econômica que o Brasil havia conquistado com as medidas de João VI. A Revolução Liberal do Porto eclodiu em 1820 e foi organizada pela burguesia portuguesa inspirada em ideias liberais. Um dos grandes objetivos dos portugueses era o retorno do rei para Portugal. Na visão da burguesia portuguesa, Portugal deveria ser a sede do Império Português. Outra reivindicação importante dos portugueses foi a exigência de restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Essa exigência causou grande insatisfação no Brasil, uma vez que demonstrava a intenção dos portugueses em permanecer com os laços coloniais em relação ao Brasil. O rei português, pressionado pelos acontecimentos em seu país, resolveu retornar para Portugal em 26 de abril de 1821. Na viagem de João VI, cerca de 4.000 pessoas retornaram para Portugal. O rei português, além disso, levou para Portugal uma grande quantidade de ouro e diamante que estava nos cofres do Banco do Brasil. Com o retorno de João VI, Pedro de Alcântara tornou-se regente do Brasil.